E já entrando na próxima pergunta que você tinha falado, como fazer um bom contrato? Tá, primeiro ponto. Um bom contrato, ele parte de um advogado. Se Tá. você não, a não ser que você seja um contrato. A não ser que você não seja um contrato. Você pode pegar um modelo na internet, montar e tal. Mas eu aconselho muito que, assim, você tenha um contrato que você foi atrás de um advogado. Ou, por exemplo, dentro do PRO, dentro do agência de valor, a gente tem um contrato revisado por um advogado e tal, que te permite fazer isso. Mas só te permite porque eu te entrego isso com uma aula. E nessa aula eu comento cláusula por cláusula. Se você tiver que mudar alguma coisa, você vai mudar com conhecimento jurídico sobre aquela cláusula, né? Ou não, ou Você não. já tem um start, já tem um ponto de partida para você poder chegar no advogado e falar, olha, eu tenho isso aqui, eu preciso modelar isso um pouco pro meu cliente. Se precisar mudar, Se né, precisar Cauê? alguma Porque é o coisa. contrato que eu usava em 2006 e que cada cliente que eu fui pegando, cada mudança que teve na legislação, eu fui trazendo, o advogado olhava, mudava. Então tem umas 20 consultas de advogado naquele contrato já, e a gente atualiza ele todo ano, né? A gente olha para ele todo ano, consulta para ver se mudou a legislação. Então ele já está pronto. Você vai mudar ali entregáveis de forma de trabalho. Então isso pode mudar tranquilamente. Ou você vai contratar um advogado. Então você pega um modelo na internet, esse é o passo a passo, você pegou um modelo na internet, você faz do jeito que você entende que você trabalha, coloca ali, e aí você leva para o advogado para ver se aquilo tem, de fato, jurisdição, né? Se é de fato legal. Esse contrato, o advogado vai te cobrar 1.000, 2.000, não sei, né? A gente já gastou, só na revisão de contratos que a gente tem dentro do PRO, tem mais de 5 mil reais em revisão de advogado. Mais, mano. Tem mais, tem o contrato e tem isso também, não é só um, né? Tem o contrato de prestação de serviço, tem o aditivo de contrato, tem o contrato para você poder fazer uma terceirização então, eu vou atender esse cliente, mas a logo eu vou contratar com alguém. Tem o contrato para você fazer com esse alguém. Claro. O aditivo é muito importante porque... Deixa a gente falar de aditivo depois, né? Não, depois a gente explica o que é o aditivo. Eu tenho o termo de encerramento. Então, fechou, não vou mais atender esse cliente. Tem um termo de encerramento onde ele diz que tudo foi entregue e tudo está quitado, para que lá na frente ele não te processe, às vezes, porque faltou alguma coisa, né? Então, esse kit de contratos dá muita garantia. E isso, obviamente, vai estar somado com uma boa apresentação, que é as garantias que você tem. A apresentação, proposta. A proposta é muito importante o cliente assinar também, porque é ela que vai fazer o contrato ser construído. E o método de trabalho. Porque não é só o contrato. A metodologia de trabalho é o que te dá as garantias. A garantia, por exemplo, que o cliente vai te pagar. Receba primeiro. Tem muita gente que faz o contrato, trabalha um mês para depois receber. Não, cara. Faz o contrato, o cliente paga a primeira parcela. Essa parcela valida o contrato. Claro. No momento que ele te pagou a primeira parcela, o contrato foi 100% validado por uma operação comercial e você está com um mês pago. Se chegar no mês e o cliente não te pagar, você só trava o serviço. Você continua recebendo. Não é porque você parou o serviço que você não recebe. Mas no contrato está dizendo que se ele não pagar, o serviço é congelado e ele continua devendo as parcelas. Sacou? Ele atrasou 15 dias. Ele vai perder aqueles 15 dias, porque ele vai ter que te pagar igual aqueles 15 dias, só que você não trabalhou porque não estava quitado. Isso é um processo, é uma metodologia de trabalho que te dá a garantia que você sempre está recebendo, né? Não pode só assinar o contrato. Como é que eu vou assinar um contrato? Ou você vai num cartório. Eu ia te fazer a pergunta, pode parecer uma coisa besta, né? A galera pensa assim, eu só tenho que, meu cliente tá no outro estado, então eu tenho que ir até lá pra assinar o contrato. Aí eu queria que tu falasse sobre isso. Então, a gente usou até então o cartório. Tem que ir no cartório, assinar. Quando o cliente estava longe, eu já fechei vários clientes de fora, né? Eu trabalhava em Soledade, fechava com Porto Alegre, com Passo Fundo e tal. A gente mandava por correio, o cliente assinava, mandava de volta e assinava. Naquela época é o que tinha. Sempre mandava primeiro pro cliente para não gastar antes. Às vezes mandava, o cliente não assinava, né? Aconteceu de eu mandar o cliente não assinar e aí eu perdi o dinheiro, né? Extravou o contrato e tal. Então eu mandava o contrato para ele por e-mail, ele imprimia o contrato, assinava no cartório e mandava por correio. Aí eu pegava o contrato e ia assinar no meu cartório. Hoje em dia não precisa mais disso, né? Hoje a gente tem uma parceria hoje com a Authentic. Se você for aluno, você tem um desconto lá. Se não, tem também baratinho. A Authentic, se eu não me engano, dá até para olhar aí no Mac, Cauê. Mas se eu não me engano, é 10 contratos. Até 10 contratos por mês você assina de graça. Então, né, dificilmente você vai ter um flow muito maior que 10 contratos por mês para assinar. A não ser que já esteja aí 10, 15 clientes e esteja fechando sempre, campanhas específicas e tal. Mas dificilmente você vai passar desse número, então vai acabar ficando de graça. O que é Authentic? Fluxo. Fiz o contrato. Até 20 documentos por mês é gratuito. 20 documentos por mês, show.
dificilmente você vai passar disso como agência, ou como freelancer, ou como PJ. Então, o que eu fiz? Eu fiz a apresentação com o meu cliente, fiz a prospecção, consegui fazer uma apresentação. Fiz a apresentação, assino uma proposta com ele, um documento. Como é que você assina? Você vai lá, sobe a proposta para o Authentic, bota o e-mail dele e deixa lá no standby. Aí eu estou apresentando o cliente, ok, então eu vou te mandar a proposta no e-mail, você assina para que a gente possa continuar. Ok, você vai lá dar um enviar, ele recebe o e-mail, clica no e-mail, assinar, vem autenticado por essa empresa e é um documento válido que você pode cobrar na justiça. Só assinar ou só responder ok não é tão válido assim. Esse é, tá? Aí o contrato é a mesma coisa. Você vai lá, redige o contrato, manda para ele por e-mail para ele dar um ok por e-mail. Ele te deu um ok, tá tudo certo. Aí você cadastra ali o documento e manda para ele assinar. Então, cada cliente, dois documentos que ele vai assinar para poder fazer o fechamento. E é isso. Se você não fizer esse processo, quando você for tentar cobrar o contrato, pode ser que você não consiga. Tá? Então, a assinatura ela tem que ser autenticada. Não precisa mais testemunha, nada disso, mas a autenticação, porque o objeto de autenticação já é a testemunha válida, né?